Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Já havíamos encerrado a respeito do assunto imortalidade da alma, mas resolvemos aqui fazer mais esse vídeo para fechar de vez, com esse tema. Como eu já havia dito, é um tema muito extenso, muito longo, há muito mais versículos a ser tratado, mas creio que esses que já foram tratados com esse vídeo, que eu espero eu que seja o último, que seja o suficiente. Bom, meu irmão, o objetivo de fazer esse vídeo é porque os mortalistas, eles não creem que Jesus levou o ex-ladrão da cruz no mesmo dia para o paraíso. Então é por isso que vemos a necessidade de estar aqui falando um pouco mais desse tema. Bom, primeiro nós iremos falar aqui a respeito de uma pena aplicada aos crucificados, ou seja, aos condenados de cruz, que era chamada de crurifrágio. E o que é crurifrágio? É um vocábulo latim que significa a quem se quebra as pernas. Então, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que essa condenação, essa pena foi aplicada aos ladrões, ou seja, aos malfeitores. Há um malfeitor e o outro ex-malfeitor, porque um aceitou a Jesus. E segundo a tradição judaica, o nome deles era Gestas e Dimas, ou seja, Dimas foi o que aceitou a Jesus, aquele que foi perdoado pelo nosso Senhor e levado ao mesmo dia ao paraíso com o Senhor. Gestas foi o que murmurou, não aceitou, então perdeu a salvação. Bom, primeiro, dizemos aqui que estava profeticamente escrito que o Senhor não teria ossos nenhum quebrado, Então vamos ver isso na passagem aqui do Salmo 34, do versículo 19 ao 21, que diz: Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o livrará o Senhor. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o iníquo, e os que aborrecem ao justo serão condenados. Então, profeticamente, nem só em Salmos, como tem outros livros também do Antigo Testamento, já vemos que no Senhor não seria nenhum osso quebrado e que isso se cumpriu. E vamos ver também a confirmação disso no livro do apóstolo João, que se encontra no capítulo 19, versículo 33, que diz o seguinte. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Diz assim: Mas quando chegaram a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Ou seja, então cumpriu-se tudo aquilo que havia dito, que o Senhor não teria as pernas quebradas. E no versículo 36 ainda deste mesmo capítulo, vai dizer o seguinte: Porque essas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura, não lhe será quebrado osso algum. Conforme o que já havia sido profeticamente escrito, se cumpriu, e há a confirmação aqui no livro do apóstolo João. Bom, meus amados, para entendermos um pouco também, podemos usar até a simbologia, que isso é desde o Antigo Testamento, ou seja, na celebração da Páscoa, quando acontecia a Páscoa, instituída pelo Senhor, havia um decreto de Deus, onde os judeus ceiavam, comiam ali a carne do carneiro, com ervas amargas, com pães asmos, mas não lhe quebrava os ossos, Não podia ser quebrado os ossos através de decreto do Senhor. Então os irmãos podem confirmar isso no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 46, e também no livro de Números, capítulo 9, versículo 12. Lá vai estar dizendo, que não podia quebrar ossos. Bom, e essa prática do crurifrágio, ela era aplicada justamente para que o condenado morresse mais rápido, Ou seja, os mortalistas dizem que não, que quebrava para que quando chegasse ao sábado eles eram retirados da cruz para não fugir, que depois eram recolocados. Mas na verdade, pela tradição e pela história, o decorrer da história, nós entendemos que não é bem assim. Porque naquele tempo, meus amados, existia 4 tipos de cruz. A cruz simplex, que era somente um poste, aquele madeiro ali, somente um poste. Depois veio a cruz deguçada, que era em forma de X. Depois a cruz comissa, que era em forma de T. E depois a cruz imissa, que era essa cruz que nós conhecemos hoje, que era um poste vertical com um poste horizontal. E nesse poste vertical havia um cedile. Cedile era aquele apoio onde o condenado ficava com os pés, a planta dos pés apoiada em cima. Ali, aquele cedile era para que o condenado ali não morresse muito rápido, ou seja, ele estava ali crucificado, mas tinha aquele apoio nos pés. Quando ele já estava desfalecendo, ele movimentava os pés um pouco ali, o sangue dava uma circulada, então ele ganhava mais um fôlego. Então assim retardava a morte.
E a intenção dos romanos era justamente essa, né? Para que as pessoas, ao passarem lá, contemplassem no alto aquelas pessoas ali crucificadas, ainda vivas e sofrendo por um longo período, né? Então, para servir de exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o Império Romano. Como no dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi crucificado, foi em uma sexta-feira, e havia os dois malfeitores, né? Um malfeitor e um ex-malfeitor com o Senhor, porque ele aceitou, então deixou de ser malfeitor. E havia ali aqueles homens ali ao lado do Senhor. Visto eles que o Senhor morreu à tarde, ao observar já detectaram que Jesus já havia morrido, então eles quebraram as pernas, aplicaram essa pena do crurifrágio aos dois homens ali que estavam na cruz, né, para que eles também morressem mais rápido. E ali, depois que eram quebradas essas pernas aí, há especialistas que dizem que no máximo em 12 minutos essas pessoas também morreriam, né, por conta ali da questão do sofrimento e da circulação do sangue, porque eles perderiam o apoio dos pés embaixo. Por ter as pernas quebradas, não ia ter mais apoio, então vinham a falecer. Então era justamente essa prática do crurifrágio era aplicada para isso, né? Para adiantar logo a morte, porque visto que no próximo dia já seria o sábado, e pela lei judaica, né, no sábado não poderia ter nenhum sacrifício ali, não poderia fazer-se nada, então eles usavam essa prática. Então, meus amados, e eles também dizem, né, usam aquele versículo de João, capítulo 20, versículo 17, para dizer que, mas como é que Jesus levou o ladrão no mesmo dia ao paraíso se ele ainda nem havia ido para o Pai? Então vamos ver aqui rapidamente esse capítulo aqui, 20 de João, versículo 17, que vai dizer o seguinte. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui o Senhor não havia subido ainda em corpo glorificado, mas no mesmo dia nós observamos nos vídeos anteriores que o Senhor entregou ao Pai o seu Espírito. Então o Espírito, né, a alma do Senhor, foi para o Pai. Agora o corpo ficou na terra por 3 dias aqui no coração da terra, né, conforme também nas Escrituras. E ao ser ressuscitado, né? Ou seja, o Senhor ressuscitou e teve o seu corpo glorificado, aí ele passou 40 dias aqui na terra ainda com esse corpo glorificado e depois ascendeu ao Pai. Nós podemos ter uma comprovação também disso, olhando o livro de Atos, capítulo 1, versículo do 10 ao 11, que diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais também lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, virá assim como vistes ir para o céu. Então o Senhor foi com o corpo glorificado, da mesma forma que ele também voltará para nós com o corpo glorificado. Então é somente isso, meus irmãos, para esclarecer que o Senhor ainda não havia ido ao Pai com o corpo glorificado, mas o seu Espírito, no mesmo dia que ele morreu, se acendeu aos pais. E ele é Deus, ele levou o ladrão também ao paraíso naquele mesmo dia, porque ele mesmo garantiu. Então, como é que vamos duvidar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele é Deus, ele pode todas as coisas. E as Escrituras dele também nos comprovam, está aqui simples e fácil para quem quiser compreender, mas tem que buscar. Tem que orar, tem que buscar, porque o nosso Senhor, ele nos dá o conhecimento. Mas nós temos que humilhar e nos quebrantar diante dele, entender que só entendemos algo se ele colocar em nossos corações. Mas para isso nós temos que abrir nossos corações e buscar. Então assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.